Está no ar mais um programa Cultura em Ação, uma realização da Rádio 107,5 FM e do CEDUC, Centro Evangélico de Educação, Cultura e Assistência Social, na presidência do pastor Sérgio Melfior, na direção artística da Rádio 107,5 FM, o pastor Aloísio Lucas, e na direção do programa Cultura em Ação, o pastor Clayton Ivan Pomereni. Olá, ouvintes do programa Cultura em Ação, todos bem? Todos felizes? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa que vai abordar hoje uma temática muito importante, que é o futuro da escola dominical. Eu sou o professor Tiago Nascimento e nesse programa nós vamos conversar com o pastor e professor, também doutor em teologia, Clayton Ivan Pomereni, que neste sábado, dia 1º de agosto, estará fazendo o lançamento oficial aqui em escala local, aqui em Joinville, do seu mais recente livro, que se chama justamente O Futuro da Escola Dominical. Estamos de volta! Depois dessa bonita canção, nós vamos agora para a entrevista aqui gravada com o pastor e professor Clayton Pomereni. Professor Clayton, antes de falarmos do livro, gostaria que o senhor comentasse um pouquinho como é que foi a caminhada que levou a escrever essa obra. Em que momento que nasceu essa inquietação, se é que podemos dizer assim, sobre o futuro da escola dominical? A paz do Senhor, professor Tiago e demais ouvintes do programa Cultura e Ação da Rádio 107. É um prazer estar aqui com vocês para falar desta obra tão importante, o meu último lançamento, que é o livro O Futuro da Escola Dominical. Esse livro, professor Tiago, ele nasceu da necessidade que eu vi do fato de que algumas igrejas não estão mais fazendo escola dominical e algumas ainda, que eu considero mais grave, não estão mais tendo também cultos de doutrina, o que vem a enfraquecer bastante a maneira como a nossa igreja ela se organiza em termos doutrinários e teológicos. Isso vai fragmentando a capacidade do nosso povo entender realmente o que significa a doutrina e a teologia pentecostal, porque é a partir da escola dominical que são organizadas todas essas estruturas de pensamento que levam a pessoa a organizar a sua vida em torno da palavra de Deus e especialmente no nosso caso da teologia pentecostal. Então, a partir disso eu comecei a ver a necessidade e, para além disso também, me aborrecia quando eu ia numa escola dominical e percebia que o professor não tinha preparado a lição corretamente, em alguns casos até chegava esbaforido na hora da escola dominical e dava para perceber de maneira muito clara que ele não havia refletido, não havia pensado, não havia estudado sobre aquilo ali, o que eu considero uma imensa falta de respeito para com os alunos da escola dominical que levantam domingo de manhã, geralmente é domingo de manhã, para irem à igreja, para ouvirem o que vai ser ensinado. E, no mínimo, é algo que precisa ser muito respeitado, que é o fato dos irmãos estarem ali e quererem ouvir alguma palavra da parte de Deus que venha a alimentar o coração e que venha de alguém que conhece o assunto, que se preocupa com aquele assunto e que vive aquele assunto não só intelectualmente, racionalmente, mas vive também no coração. Então é a partir da necessidade que a nossa igreja tem de ter uma escola dominical sólida, um fundamento básico para aquilo que é ensinado para a fé cristã, é que eu vi que era necessário uma obra escrita sobre esse assunto.
Olha só, realmente muito importante, né? Eu também tenho essa mesma preocupação, né? Muitas igrejas a gente passa em determinados locais, né, que realmente suprimiram a escola dominical e há essa desvalorização, né, do ensino bíblico. Agora, pastor, tratando especificamente do título, né, do seu livro, do futuro da escola dominical, o senhor diria que ela vive hoje uma crise ou seria uma oportunidade também? Eu diria que ela vive as duas coisas ao mesmo tempo, professor Tiago. Existe uma crise quando a escola dominical perde a sua identidade, quando ela se torna repetitiva, pouco acolhedora, ou deixa de dialogar com a realidade das pessoas, o dia a dia. Mas toda crise também abre uma oportunidade. Nunca houve tanta sede por sentido, por propósito, por relacionamentos verdadeiros. As pessoas estão muitas vezes cercadas de informação, mas continuam necessitando de formação. É justamente aí que a escola dominical pode oferecer algo que nenhuma tecnologia consegue substituir, que é uma comunidade que aprende a viver o Evangelho em comunhão. Por isso sou bastante otimista. Se soubermos preservar a essência, renovar os métodos, a escola dominical pode viver um dos períodos mais relevantes de sua história. Muito interessante, professor Clyde. Agora, o título, né, é bastante provocativo, né? O futuro da escola dominical. Quando a gente fala em futuro, a gente está falando o quê? De mudanças profundas ou um resgate da essência da escola dominical? Na verdade, das duas coisas. Os métodos, eles precisam melhorar sempre, se tornarem mais dinâmicos, mais atrativos aos alunos. Por exemplo, Jesus ensinava em barcos, montanhas, casas, estradas, utilizava perguntas, parábolas, histórias, ferramentas do cotidiano, ou seja, ele nunca ficou preso a um único método. Mas a essência do Evangelho nunca muda. O centro continua sendo Cristo, o Evangelho continua sendo a mensagem, o amor continua sendo o fundamento, o discipulado continua sendo a missão. Eu gosto de resumir isso numa frase que aparece no livro, que diz: os métodos mudam, mas a mensagem do Evangelho permanece. Professor Clayton, o primeiro capítulo, né, olhando aqui o sumário, ele trata da importância da educação cristã e da atuação do Espírito Santo. Como que seria possível equilibrar pedagogia e a dependência espiritual? Ótima pergunta, professor Tiago. Esse equilíbrio é fundamental. Às vezes encontramos os dois extremos. Há quem pense que basta ter uma boa metodologia e recursos didáticos, e outros acreditam que basta a unção, dispensando o preparo e o estudo. A Bíblia não ensina nenhum desses extremos. É sempre pelo equilíbrio entre a devoção e a teoria. O Espírito Santo, ele inspirou as Escrituras, mas também nos chama a amar a Deus com todo entendimento. O professor cristão deve estudar, preparar bem a sua aula, conhecer pedagogia, utilizar bons recursos, mas deve fazer tudo isso em oração, em dependência do Espírito Santo e recebendo dele a direção e o discernimento do que pode ser ensinado aos alunos. A pedagogia organiza o ensino, o Espírito Santo é o que transforma vidas quando nós nos colocamos na inteira dependência dele. Portanto, precisamos dessas duas grandezas para agir com eficiência na educação cristã. O senhor aborda também no livro 3 dimensões dos desafios atuais. São a dimensão teológica, a dimensão pedagógica e a dimensão ética. Qual delas hoje preocupa mais? As 3 dimensões estão profundamente ligadas, mas talvez a questão ética seja hoje uma das mais urgentes. Nós vivemos numa época em que muitas pessoas já não perguntam o que é verdadeiro, mas no que eu prefiro acreditar, naquilo que organiza melhor a minha vida de forma mais simples, às vezes indo atrás de respostas simples para problemas complexos, né? O que acontece hoje comumente é o que os especialistas chamam de pós-verdade. Isso afeta a família, a igreja, a educação,
e toda a sociedade. Por isso, a educação cristã ela precisa ensinar muito mais do que conteúdos. Ela precisa formar caráter, trazer discernimento, chamar a responsabilidade, a trazer um profundo compromisso com o Evangelho de Cristo, permitir a transformação das pessoas que frequentam as nossas igrejas através de um ensino sólido, profundo, confrontador, mas também confortador, porque sem ética cristã, a boa teologia ela corre o risco de permanecer apenas na teoria. Interessante, né? Essa questão nos remete ao 3º capítulo, onde o senhor fala sobre a integralidade do ser humano. Na sua visão, o que significa formar discípulos integrais hoje? Significa compreender que Deus não quer transformar apenas uma parte da pessoa, ou apenas reformar algumas partes dessa pessoa. Mas o Evangelho alcança a mente, o coração, os relacionamentos, a profissão, a família, a cidadania, a espiritualidade, a política, ou seja, a vida no dia a dia da pessoa. Durante muito tempo, nós pensamos que ensinar era apenas transmitir conhecimento bíblico, mas Jesus fazia muito mais do que isso. Ele ensinava caminhando com as pessoas, servindo, acolhendo, corrigindo e amando. Jesus não dicotomizava a vida em espiritual e mundana. Para Jesus, a vida era uma coisa só, né? Tudo vinha do Pai, tudo era espiritual, tudo fazia parte dessa integralidade do ser humano. Um discípulo integral, nesse sentido, é alguém que conhece a palavra, vive a palavra e testemunha essa palavra no seu jeito de ser, mas acima de tudo tem um relacionamento pessoal e profundo com o autor dessa palavra, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Muito interessante, professor. Realmente, às vezes o professor, né, acaba focando muito em um aspecto, né, talvez um aspecto apenas racional do ser humano, né, e acaba esquecendo dessa integralidade, né, entender que o ser humano é corpo, é razão, mas também é emoção, é alma e é espírito, né? Essa questão espiritual também é importante. Agora, no capítulo seguinte, professor, você aborda aqui alguns temas que são muito atuais, como tecnologia, inteligência artificial, sustentabilidade, né? E talvez muitos dos nossos ouvintes e até dos futuros leitores, né, talvez se surpreendeu ao encontrar esses assuntos no livro sobre escola dominical. Por que esses assuntos, esses temas precisam entrar nessa conversa? A resposta a essa pergunta, professor Tiago, que eu acho muito pertinente, ela também tem a ver com a integralidade do ser, porque são exatamente esses assuntos que fazem parte da vida das pessoas, do dia a dia delas. Então elas não são uma pessoa quando entram na igreja e outra quando estão fora da igreja, porque tudo faz parte dessa boa vida que Deus deu para nós. A igreja não existe fora da sociedade. Os adolescentes de hoje, eles já convivem com inteligência artificial, as crianças crescem diante das telas. Temos que tratar questões ambientais, porque nós vemos aí a degradação e a exploração desenfreada dos recursos da terra, e a terra cada vez mais vai dando sinais desse esgotamento dos seus recursos. Temos que tratar questões de bioética, de redes sociais, de saúde mental. Tudo isso faz parte do cotidiano das pessoas. Se a escola dominical não dialogar com essas questões à luz das Escrituras, da revelação do Evangelho de Jesus, alguém fará esse diálogo a partir de outros referenciais, os quais geralmente não condizem com aquilo que a palavra de Deus ensina, especialmente quanto à preservação da vida, a importância da vida, a beneficência, a bondade em relação a todos os recursos que Deus deu para nós cuidarmos e administrarmos. O Evangelho, ele continua oferecendo respostas para o ser humano contemporâneo
O que falta algumas vezes é aprender a fazer as perguntas certas, a palavra de Deus, sob o prisma do Evangelho de Jesus, compreendendo as respostas que a palavra de Deus traz a partir da chave hermenêutica que o próprio Jesus nos deixa no seu Evangelho. Por exemplo, tudo que nós tratarmos na palavra de Deus no Antigo Testamento, que vem antes de Cristo, precisa sempre ser tratado sob esse prisma ou colocando o óculos do Evangelho de Jesus, daquilo que Jesus pensou ou pensaria em relação a determinado assunto. E isso é tratado na escola dominical, que é o lugar mais apropriado para esse tipo de coisa. Aí o senhor usando esse exemplo nessa analogia do óculos, né? O senhor nos remete à questão de uma cosmovisão, né? E cosmovisão tem tudo a ver aqui com um dos tópicos que o senhor menciona ali, que é o aprendizado pleno, a formação de discípulos. Então eu queria já, se encaminhando aqui para o nosso encerramento, né, perguntar para o senhor se no final das contas, né, essa formação de discípulos seria assim a grande missão da escola dominical, continua sendo a missão principal? Sem dúvida, professor Tiago, eu chamaria isso até de a principal missão que a escola dominical tem, que é formar discípulos de Jesus. Claro que nós temos outras estratégias na igreja de formação de discípulos. Aqui mesmo em Joinville nós temos o departamento de discipulado, né, que já faz esse trabalho, mas eu diria assim que a continuidade do trabalho feito pelo departamento de discipulado é feito na escola dominical, onde são abordados todos os temas que têm a ver com a vida cristã. Porque a grande comissão, ela não termina no evangelismo. Porque Jesus mesmo disse, né, vou parafrasear aqui a grande comissão: enquanto vocês vão indo, vocês fazem discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja bem, o ato de fazer discípulos tem a ver com ensinar as pessoas a guardar a palavra de Deus. Portanto, não é apenas um assentimento mental, mas é permitir que essa palavra entre no coração, como também tem a ver com batizar essas pessoas. Claro que aqui o sentido é batismo em águas, mas também essa palavra no original grego, ela pode ter o sentido de submergir essas pessoas no Evangelho. Então, é essa apropriação integral do Evangelho de Jesus que pode ser feita a partir da escola dominical. Existe uma diferença entre a gente produzir frequentadores de igreja e formar discípulos. O discípulo é aquele que aprende, ama, serve, cresce, influencia e vive assim como Jesus viveu. Se a escola dominical formar discípulos apaixonados por Jesus, que vivam a sua vida no dia a dia, que estão crucificados com Cristo, como disse o apóstolo Paulo, ela terá cumprido a sua missão principal. Glórias a Deus, é isso aí. Inclusive, nas últimas oficinas do discipulado, né, que nós tivemos aqui em Joinville nesse primeiro semestre de 2026, uma das temáticas que foi abordada foi justamente a escola bíblica dominical como uma agência de discipulado. Então nós tivemos ali em algumas edições, em algumas regiões, foi o próprio pastor Eliseu, né, nosso coordenador geral, em outras foi o pastor Eliezer Fagundes, né, que é o segundo coordenador da escola dominical, e eles trouxeram ali uma palestra justamente enfatizando isso que o senhor bem mencionou, a escola dominical como essa agência de continuidade a esse discipulado. Então, mais do que um curso, né, para novos convertidos, mas o discipulado é um ato contínuo. Então, a missão da igreja é a formação de discípulos. Mas, professor Clayton, para a gente encerrar então a nossa conversa, o livro já está à venda, né, no site da CPAD, nas livrarias, e nesse sábado então ocorre o lançamento. Vou deixar o espaço aberto aqui, o senhor fazer o seu convite, né, para a nossa audiência e também as suas considerações finais. Antes de responder essa pergunta, professor Tiago, quero te agradecer e mencionar também sobre a oportunidade que tive de escrever este livro, agradecendo o meu pastor Sérgio, o nosso coordenador da EBD em Joinville, pastor Eliseu, e também a CPAD, que me proporcionou a oportunidade de escrever esta obra. E a partir disso eu quero fazer um convite muito especial. Neste sábado teremos o lançamento oficial do livro na Loja da Bíblia em Joinville, nesse dia 1º de agosto.
Será uma alegria receber pastores, professores de escola dominical, líderes, estudantes de teologia e todos aqueles que amam o ensino da palavra de Deus. Será um momento de conversa, autógrafos, comunhão, e eu espero você lá. O livro já está disponível no site da CPAD e nas principais livrarias evangélicas do país. E deixo uma palavra final aqui. Acredito profundamente que o futuro da igreja passa pelo futuro da educação cristã. Igrejas fortes não são construídas apenas com grandes eventos, mas principalmente por meio de um discipulado consistente, bíblico e cheio do Espírito Santo. Que possamos continuar ensinando como Jesus ensinou, com verdade, com amor e com esperança. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco dessa caminhada. Deus te abençoe. Você ouviu o programa Cultura em Ação, uma realização da Rádio 107,5 FM e do SEDUC, Centro Evangélico de Educação, Cultura e Assistência Social. Na presidência, do pastor Sérgio Melfior. Na direção artística da Rádio 107,5 FM, o pastor Aloísio Lucas. E na direção do programa Cultura em Ação, o pastor Clayton Ivan Pomerenen.